Olá, queridos alunos. Espero que vocês estejam todos bem, com muita saúde, vocês e seus familiares. Vamos para mais um vídeo aula de geografia sobre matriz energética mundial. Pega os livros de vocês e vamos fazer leitura, que é muito importante, ok? Matriz energética mundial. Desde os primórdios de sua história, o ser humano usa a energia para realizar suas tarefas, até a criação do fogo. O que é matriz energética? Representa o conjunto de fontes disponíveis em um país, estado ou no mundo, para suprir a sua necessidade de energia. A matriz energética mundial é composta, em sua maioria, por fontes não renováveis. Os combustíveis fósseis, como petróleo, carvão mineral e gás natural, ainda constituem grande parte da energia utilizada no mundo. Foi no século XVIII, com a Revolução Industrial, que ocorreu uma mudança radical no setor energético. A criação de novas máquinas e equipamentos foram introduzidos ao sistema produtivo. Na primeira revolução, surgindo o carvão mineral como fonte de energia. No final do século XIX, com a invenção do motor a explosão, o petróleo e seus derivados, óleo diesel, gasolina, querosene, se tornaram a principal fonte de energia no mundo. E aí nós temos o petróleo consagrou como a fonte de energia da segunda revolução industrial. Tanto o petróleo quanto o carvão mineral são as fontes de energia mais importantes e mais utilizadas no mundo atual. O petróleo é um hidrocarboneto composto químico constituído por átomos hidrogênio e carbono. Sua origem é orgânica, né? Como todos nós já sabemos, é uma rocha sedimentar, né? Formada por a decomposição de plantas e de animais há milhões e milhões de anos. Desde o surgimento das primeiras indústrias petroquímicas, no início do século XX, o petróleo passou a ser muito utilizado. Responde hoje cerca de 33% da matriz energética mundial. Hoje, a sua utilização em grande escala decorre de sua versatilidade, né? Em seu estado bruto, mesmo após o refino, o petróleo pode ser transportado com facilidade para grandes distâncias através de rede de oleodutos, navios petroleiros, né? Caminhões tanques, a um custo relativamente muito baixo. E ele ainda tem outra vantagem, né? Os seus derivados. Petróleo no mundo, produção, consumo e fluxo. A geopolítica do petróleo. O interesse econômico que o petróleo despertou foi tanto que em 1928, as 7 maiores empresas de petróleo de origem europeia e estadunidense, conhecida como 7 Irmãs, formaram um cartel que detinha o oligopólio do setor petrolífero em escala mundial. As 7 Irmãs reuniram as empresas pioneiras no ramo petrolífero: Exxon, Mobil, Statoil, Texaco e Gulf. E uma anglo-holandesa, Shell. Hoje essas empresas formaram 4 empresas: Exxon, Mobil, Chevron, Texaco, Shell, Bristol e Petroleum.
Essas empresas exploraram jazidas em diversos países no Oriente Médio, na África e na América Latina, pagando os royalties baixos pelo petróleo extraído. Enriqueceram muito. Os choques do petróleo. Em 1973, os países do OPEP aproveitaram a estabilidade política criada no Oriente Médio pela guerra de Yom Kippur e ameaçaram reduzir a produção e o fornecimento de petróleo como forma de elevar o preço do produto no mercado internacional, com o objetivo de aumentar seus lucros. Esta guerra Yom Kippur era um conflito que ocorreu em 1973. Né? Era comemorado um dia, era um feriado, aí tinha uma comemoração religioso judaico e iniciava-se aí um conflito, era chamado, né, Yom Kippur, Dia do Perdão. As tropas sírias e egípcias ocuparam as colinas de Golon e a península de Sinai. E aí, a partir daí, iniciava-se, né, um conflito, né, desta guerra chamada Yom Kippur. Os árabes acabou perdendo essa guerra, porque Israel, junto com os Estados Unidos, ganharam a guerra. E acabou os árabes, né, contrariados, porque perderam a guerra, né, passaram a usar o petróleo como arma política. Em poucas semanas, o preço do barril do petróleo saltou de 2,7 dólares para quase 12 dólares. Episódio conhecido como o primeiro choque do petróleo. Segundo choque do petróleo, foi a eclosão de um novo conflito. Surgia uma nova guerra, um conflito armado na região envolvendo dois países do Oriente Médio, o Irã e o Iraque. Iniciado em 1980 e que se estendeu por quase toda essa década. O aumento da demanda do petróleo, né, no mundo todo, combinado com o conflito bélico que acontecia entre os dois grandes produtores de petróleo, fez o preço do barril disparar de novo no mercado internacional, alcançando uma cifra de 34 dólares. As sucessivas altas no preço do petróleo afetaram seriamente a economia no mundo. Todos os países, tanto os desenvolvidos quanto os subdesenvolvidos, foram os que mais sofreram com esta alta do petróleo. Observe com muita atenção o gráfico no livro didático das páginas 62 e 63. Leia com carinho, observe, né? Continue fazendo leitura sobre o episódio conhecido pelos o choque de petróleo. Né? Faça bastante essa leitura, com toda atenção. Outro ponto importante para vocês, né, fazer é uma outra leitura sobre as 7 irmãs. A nacionalização do petróleo e a OPEP, né, que é a Organização da Produtora, né, Exportação de Petróleo, dos produtores e exportadores de petróleo, que é chamada de OPEP. Uma organização muito importante, né? Hoje Venezuela faz parte, nosso vizinho faz parte dessa organização. Olha o seu significado da OPEP, né, o seu objetivo. Por que nacionalizaram os países, principalmente os países do Oriente Médio? Lembre que tinha todo o domínio do petróleo nessas áreas, não só do Oriente Médio, como na América Latina, como na África, eram as 7 irmãs, empresas europeias e dos Estados Unidos. Observe que foi a partir desse domínio das 7 irmãs que os países do Oriente Médio nacionalizaram suas empresas. Aí observe
na página do livro de vocês, na página 61. Tá ok? Faça com muita atenção e muito carinho, entendeu? Essa leitura. Atividade, vocês façam a leitura sobre os assuntos estudados e respondam a atividade da página 60. Tá ok? É uma pequena, são algumas questões nessa página, vocês vão responder, tá ok? Fique bem, né? Se cuide, até a próxima aula.